Com a aprovação do texto da reforma tributária na Câmara dos Deputados, agora ele está no Senado e ainda pode passar por modificações, na verdade já está passando, em comparação às informações que eu coloquei aqui num vídeo específico sobre o assunto. Agora os olhares se voltam para uma segunda fase dessa reforma, que nas palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete trazer uma tributação sobre dividendos. Um medo antigo do mercado que pode vir a se materializar, e a questão é qual o impacto disso nas suas finanças e também nas empresas. No 10º Perini Responde, eu vou responder essa pergunta e também sobre se uma queda da Selic pode influenciar numa alta do dólar, sobre investir no exterior, se é melhor usar BDRs ou ETFs ou diretamente, na minha opinião, o que é importante na escolha de um fundo imobiliário e também se quando você tem pouco dinheiro, vale mais a pena investir em educação ou já começar a investir em bolsa de valores. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de começar a responder as perguntas desse vídeo, eu vou lembrar que no dia 7 de agosto eu abrirei novamente as inscrições para o meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, que vai para a sua 22ª edição, e no qual tem o propósito de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, de dinheiro, de investimentos e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países, investindo aqui no exterior para formar um patrimônio que um dia será capaz de manter o seu padrão de vida, para que ela efetivamente viva de renda. Tudo isso ao longo de no mínimo 8 semanas, essa turma pode durar mais do que isso, porque eu estou regravando todo o conteúdo para o Viver de Renda, então o curso está saindo fresco do forno, e com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos num prazo de até 24 horas, é uma meta que eu tenho com eles, sempre que eles batem, eu dou uma remuneração maior, e nunca deixaram de cumprir desde que essa meta foi fixada. Se você quiser mais informações do curso e também entrar na lista de pré-matrícula, há um link aqui na descrição. Começando agora a responder as perguntas, o Daniel colocou aqui: o que acha que pode acontecer caso ocorra a taxação sobre os dividendos? E como eu falei na introdução do vídeo, essa pergunta já vem numa esteira da mudança de tributação pela qual a gente deve passar com a reforma tributária, que pegou inicialmente principalmente os impostos sobre consumo, mas também já mexeu nos impostos que incidem sobre patrimônio, IPVA, IPTU, o ITCMD, e que ainda vai passar por mudanças, né? No começo a reforma tributária iria simplificar, transformando 5 impostos em 1, depois 2, aí na Câmara dos Deputados foi para 3, IBS, CBS, o imposto seletivo, e agora já tem um 4º imposto sendo criado. Isso porque não acabou ainda. Então pode ser que no final não haja simplificação alguma, né? 5 impostos para substituir outros 5 impostos, por exemplo. No momento são 4. E antes que o texto da reforma sobre os impostos sobre consumo seja efetivamente validado no Senado, o ministro Fernando Haddad já falou que numa segunda fase ele quer tributar dividendos. O que ele, quando era candidato à presidência, também falou que queria que acontecesse, mas no governo passado, na gestão Bolsonaro-Guedes, o ministro Paulo Guedes também tinha um plano para tributar dividendos. E como vocês podem ver aqui na tela, esse é um medo que 1 entre cada 4 gestores apresentam, que é a tributação de dividendos. Aqui especificamente estão falando de fundos imobiliários. Veja que eles colocam lá, em termos de maiores riscos para o segundo semestre de 2023, 25% em mudança de tributação para essa classe de ativos. E o que se espera que venha a acontecer? Um primeiro ponto seria não só a tributação de dividendos, mas também a extinção do juros sobre capital próprio, conhecidos pela sigla JCP, que é para o acionista uma remuneração, então faz parte dos proventos, mas que nós como pessoas físicas pagamos imposto sobre ele, mas a empresa não paga imposto, porque ele entra na parte do resultado financeiro da empresa, de modo que ela distribui aquilo para o acionista paga, ela reduz o seu lucro líquido e paga menos imposto sobre esse lucro líquido, que poderia ser distribuído depois como dividendo também por acionista. Então nós teríamos a extinção desse instrumento e nos dividendos a presença de uma tributação, pelo que se diz, de 15%, que se simplesmente for colocada, vai levar o Brasil a ter uma das maiores cargas tributárias do mundo sobre empresas. Porque um estudo da OCDE, que foi feito não só com países daquela organização, mas estendido a 101 países, o Brasil era o país que tinha a 4ª maior alíquota de imposto. Com a aprovação de um tributo sobre dividendos, nós iríamos para a 2ª, talvez 1ª, dependendo de qual fosse a alíquota. O que se discute para que isso não aconteça é uma redução de outros impostos sobre pessoas jurídicas para se compensar essa tributação dos dividendos. Mas isso de um projeto que foi enviado anteriormente, né? Agora a gente não sabe se o projeto virá assim ou não. E quais seriam os impactos sobre empresas e também sobre fundos de investimento imobiliários? Bom, primeiro tratando da parte dos fundos de investimento imobiliários, que têm os seus dividendos isentos de imposto de renda. Na gestão do Paulo Guedes, esse foi o primeiro assunto a ser retirado de uma possível tributação sobre lucros e dividendos por conta da questão de ser um setor muito importante para o PIB. E aqui eu coloco não apenas fundos imobiliários, mas também os fiagros, né? Que nada mais são do que um fundo imobiliário que está lotado de CRAs, certificado de
recebíveis do agronegócio. E como tanto o setor do agro quanto também o setor imobiliário são muito importantes no PIB, na geração de empregos na economia, para estimular esses setores você tem a retirada dos impostos. E eu acho que é muito difícil você colocar esse imposto nesse setor por conta disso, mas também pensando especificamente no agro, da bancada ruralista que você tem no Congresso. Um outro ponto também é que nos fiagros, veja que você não é dono de fazendas, você tem simplesmente lá títulos de renda fixa, são os CRAs. E também em vários FIIs você não tem imóveis, você tem simplesmente CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. E se a gente for pegar, uns 90% dos CRIs são comprados por fundos imobiliários. Então imagine que eles façam uma reforma para colocar uma tributação sobre os dividendos de um fundo imobiliário e não mudem a tributação sobre o CRI, que hoje é isento de imposto. Então o fundo imobiliário agora compraria simplesmente o CRI, que é isento de imposto, mas ele já paga imposto hoje sobre ganho de capital de 20% e o dividendo que não é tributado passaria a pagar imposto de 15%. Então você esvaziar muito desse produto de fundo imobiliário de papel. Seria melhor você comprar o CRI direto. Poderia matar essa indústria nascente do CRA, porque para que você vai comprar o fundo imobiliário que vai ter tributação, você pode comprar o CRA direto? De modo que esses produtos ficariam menos competitivos. Iria matar esse mercado? Não acho que iria matar o mercado, mas com certeza nós veríamos uma queda no preço desses ativos, porque afinal de contas eles têm valor porque dão um fluxo de pagamento ao longo do tempo, que ficaria menor por conta da tributação. Então teríamos que encontrar um novo valor. E aqui relembrando o que aconteceu no passado, lá atrás, quando foi proposta a tributação sobre dividendos, que também se diria sobre fundos imobiliários, o que nós tivemos foi uma queda no dia de 2% do IFIX, o índice de fundos imobiliários do Brasil. E quanto ao que vai acontecer com as empresas? E por empresa, entenda que eu não falo apenas das ações da bolsa, e você vai entender por quê. Vamos lembrar que uma empresa negociada em bolsa, o valor dela é o seu fluxo de caixas futuro trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Se esse fluxo de caixa, que vai para a mão do acionista de fato, já que o imposto sobre dividendos quem pagaria seria o acionista, irá ficar menor, então a empresa também tem que ter o seu preço trazido para baixo. Então, num primeiro momento, com certeza veríamos queda na cotação das empresas. E, muito provavelmente, a queda iria acontecer no dia da aprovação. Porque se discute isso antes, durante o período de discussão, quanto maior a chance de ser aprovado, o mercado já começar a cair, até que na aprovação talvez nem caísse mais, já tivesse caído tudo. A não ser que isso venha de maneira repentina, né, de sopetão. Mas se você pensa no universo de empresas da Bolsa, são poucas empresas comparado ao tamanho do nosso país. Então, o maior impacto de uma taxação sobre lucros e dividendos não estaria nas empresas listadas, mas sim nas empresas de capital fechado. Na sua empresa, por exemplo, você que é empreendedor, que muitas vezes tira um prolabore pequeno e ocasionalmente, uma vez por trimestre, semestre, às vezes anual, depende da estrutura da sua empresa, retira lucros e dividendos que são isentos de imposto porque já pagou imposto em tudo que a empresa fez. E aí você tira essa parte para você. Então, esse imposto sobre lucros e dividendos incidiria sobre a sua remuneração. É lógico que o governo deve botar algum tipo de isenção, colocando uma faixa para que o pequeno empreendedor não seja tão afetado nisso, mas a maior parte da arrecadação provavelmente viria desses empreendedores médios ou de grande porte que não estão listados em bolsa de valores. E aí o que provavelmente nós veríamos é o pessoal dando um jeito de fugir dessa tributação. E em bolsa, como isso acontece? Bom, a gente pode olhar para o mercado americano. Lá fora, você tem empresas que distribuem dividendos, embora exista um imposto sobre isso, só que a grande maioria, principalmente empresas que têm como investir bem o seu capital, escolhem não distribuir para continuar reinvestindo dentro da empresa. E outras, quando pensam em fazer algum tipo de distribuição, fazem algo, entre aspas, indireto, que seria um programa de recompra de ações. Elas pegam o dinheiro e ao invés de distribuir para o acionista para sofrer, no nosso caso, né, que não somos residentes fiscais dos Estados Unidos, uma tributação de 30%, ela simplesmente retém esse dinheiro e vai recomprando suas próprias ações. E aí depois que ela recompra, ela pode cancelar essas ações ou utilizar, por exemplo, para um programa de stock option para o pessoal que trabalha lá dentro. Mas se ela cancela as ações, entenda que isso é uma remuneração para você, ainda que você não veja. Imagine que uma empresa que tem 1 milhão de ações vai iniciar um programa de recompra e você tem 10 mil ações dessa empresa. Ou seja, você é dono de 1% da empresa, tem 10 mil sobre 1 milhão. E a empresa vai e recompra 100 mil ações. E ela pega essas 100 mil e cancela todas. Agora você continua com as 10 mil ações que você tinha, mas a empresa só tem 900 mil. Então repare que agora proporcionalmente você é dono de uma maior parte da empresa, de 1,11% arredondando. Então veja que é como se você tivesse ganho um dividendo de 11%. Na verdade, até mais do que isso, porque se a empresa for pagar dividendos no futuro, você com uma maior participação receberia mais. Então provavelmente o que nós veríamos aqui no Brasil seria isso, o impacto nos preços dos ativos no primeiro momento, alguns produtos meio que tendo seu porquê de existir enfraquecido, a maior parte do volume de tributação vindo daquilo que não está listado em bolsa e as empresas da bolsa sendo as primeiras a conseguir dar um jeito de ficar mais resilientes frente a esse processo utilizando, por exemplo, um programa de recompra de ações. Só que ainda há muita água para passar por debaixo dessa ponte, esse é um assunto complexo, inclusive de ser aprovado, porque mexe com o interesse de muita
muita gente, sendo que a fase sob consumo ainda nem acabou. E mesmo que ela seja aprovada agora, vamos lembrar que a implementação também começa só em 2026, com uma alíquota mais baixa, para matar os outros impostos em 2033. E aqui no Brasil tem muitos programas que começam com o governo e não são levados adiante. Ou tem que ser revistos, como por exemplo até o teto de gastos. Eu sempre cito esse exemplo porque, na minha opinião, ele é clássico do que acontece no Brasil. Foi aprovado em 2016 e ia durar até 2036, com uma revisão no meio do caminho, e antes do meio do caminho ele foi simplesmente extinto. Então ficar discutindo aquilo que pode acontecer, mas não aconteceu ainda, nem sempre é muito frutífero aqui no Brasil. Partindo agora para a segunda pergunta do Pedro, uma queda da taxa Selic pode influenciar em um aumento do dólar? Sim, lógico que não inicialmente, né? Porque a Selic não deve começar com uma queda muito forte. Se a gente pega lá as opções de cupom, a maior parte do mercado ainda está entre 0,25 e 0,5 de queda. E com essa queda, o nosso diferencial de juros para a economia americana continua muito grande. Hoje temos uma taxa de 13,75 aqui no Brasil e a taxa deles, a Fed Funds Rate, está em 5. Então, se essa taxa de 13,75 cair para 13,25 ou cair para 13,5, olha só, o diferencial está muito alto ainda. Então não vai ter um americano pensando, caramba, né, o diferencial baixou, vou tirar meus dólares do Brasil, ele pega o que ele tinha aqui de real, transforma novamente em dólar e leva embora, porque já não está mais valendo a pena ganhar os juros em real. Não, é à medida que essa taxa for caindo, ou que a taxa americana continue a subir, que a gente deve ver uma pressão no câmbio. Agora, isso vai acontecer de cara? Evidente que não. Mas se em algum momento esse diferencial de juros começar a se estreitar demais, com a taxa americana subindo mais do que a gente acredita que pode subir agora, e a taxa brasileira caindo mais rápido do que hoje as previsões estão colocando, se a gente pega, por exemplo, o boletim Focus, né, ele fala de uma Selic no final do ano em 12%. Então seria uma queda aí de 1,75 até o final do ano. À medida que essa queda for se acentuando, aí sim a gente pode ver um movimento do câmbio, considerando aqui que só tem os juros mudando, né, que todo o restante está constante, só que nunca é assim. Você vai ter guerra estourando no mundo, vai ter alteração no preço das commodities, isso muda os termos de troca para o Brasil, deixa melhores, deixa piores, um monte de instabilidades geopolíticas, questões internas ou externas, então você tem um monte de coisa, uma miríade de fatores afetando essa questão do câmbio. Aqui eu escolhi só um que eu acho que é um fator muito importante, que é a questão dos juros, que tem poder sim para mexer no preço do dólar em relação ao real, mas não nesse prazo tão curto e com uma taxa de juros ainda tão discrepante, a nossa tão maior do que a americana. Terceira pergunta do Bruno. Tenho IVVB11, comecei a investir nos Estados Unidos. Seria uma opção vender esse ETF e comprar direto lá fora? Olha, a opção mais prática realmente é você investir via Bolsa de Valores Nacional. Você vai e compra um ETF ou você vai e compra os BDRs e você vai ter uma exposição indireta ao mercado americano. Indireta porque os ETFs ou BDRs simplesmente eles estão acompanhando o mercado lá fora. O BDR, por exemplo, você tem ações de Apple, um banco vai, compra essas ações e emite recibos aqui na nossa bolsa, que passam a ser negociados e tem como lá essas ações. De modo que se a ação subir, o BDR tem que subir também. Tudo isso com efeito cambial no meio do caminho, né? Talvez a ação esteja parada, mas o dólar sobe em relação ao real. Então o BDR vai ter que subir aqui no Brasil. Só que veja que você tem um atravessador, que não vai fazer isso simplesmente de graça. Ele pode, por exemplo, reter parte dos dividendos ou ser remunerado de alguma outra forma, no caso de uma empresa que não paga dividendos, como por exemplo a Amazon. E o ETF, muitas vezes, só compra cotas de um ETF americano. Se a gente pega, por exemplo, o próprio IVVB11, a taxa de administração que ele cobra é de 0,2%. Só que esse ETF compra cotas do IVV, um ETF americano que segue o S&P 500, que tem uma taxa de administração de 0,03%. Veja que ela é bem mais baixa. Então, se você compra esse ETF, você está pagando essa taxa mais cara para que ele compre o outro. Então, a taxa total dele vai ficar em 0,23%, sendo que você poderia pagar 0,03% lá fora. Só que você tem que lembrar do seguinte também, para você mandar o dinheiro diretamente lá para fora, você tem um custo, que vai gerar aí em torno do spread cambial que você paga, ou seja, você vai comprar o dólar de uma corretora, de uma casa de câmbio, ele vai te vender por um preço mais alto do que aquele preço de mercado, porque ele tem que ter lucro na atividade. De quanto que vai ser esse spread? Ele vai variar aí em torno de 1 a 2,5%. E você vai ter também a questão do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que pode ficar em 0,38% ou em 1,1%, depende de como você manda esse dinheiro. Supondo que seja em 0,38% e que o spread cambial que você tem é de 1%, você teria um custo aí de 1,38% contra esse custo de 0,20% a mais para você investir no ETF via Brasil, comprando IVVB11 que vai acompanhar o S&P 500,
porque simplesmente está comprando cotas do IVV. Então veja que, se você pensa a curto prazo, é mais econômico você investir indiretamente via Brasil. Agora, se você pensa a longo prazo, repare que depois de fazer o câmbio uma vez e você compra o ativo lá fora, o teu custo é de 0,03. Então, com o passar dos anos, o custo que você teve para comprar o dólar e para enviar lá para fora, ele vai sendo diluído. E depois de, na conta de padaria, uns 5 anos, investir lá fora fica mais barato do que investir aqui. Sem falar que, se a gente for pensar também em termos de segurança patrimonial, é melhor, porque você tem o seu dinheiro em outra jurisdição fora de um controle cambial do governo brasileiro. E por que isso é importante? Porque se você olha para os nossos vizinhos, e muitas vezes o que acontece lá é só um prelúdio do que pode vir a acontecer aqui no Brasil. Na Argentina você tem um controle cambial. Você tem uma cotação do dólar no mercado e tem a cotação que o governo controla. Ele simplesmente fala, não, o pessoal está negociando o dólar aí por exemplo, 300 pesos, mas a nossa cotação oficial é 150. Aí você vai tentar comprar o dólar do governo e fala, não, mas cada um só pode comprar 200 dólares, né? Ou nem isso, porque eles têm escassez de dólares lá. Porque simplesmente tabelaram o preço do dólar. E aí ninguém é burro, todo mundo olha, caramba, o dólar tinha que valer o dobro disso. Se você consegue comprar pela metade, você vai comprar o máximo possível para vender depois no mercado paralelo pelo dobro do preço. Se o seu dinheiro está diretamente lá fora, isso não irá acontecer. Então eu pessoalmente prefiro investir diretamente lá fora porque, primeiro, eu considero que é mais seguro, e há um custo nessa segurança no curto prazo, mas aí eu lembro que é normal você ter um custo para estar mais antifrágil, é igual, por exemplo, pagar por um seguro de vida, isso vai ter um custo, mas está te deixando blindado de uma série de riscos. E o segundo ponto é que nesse caso o custo nem é tão alto assim, e no longo prazo ele tende a ser diluído. Então eu pessoalmente prefiro investir diretamente lá fora. Mas, se você pensa que, poxa, a sua alocação é muito mais para um curto prazo, é momentânea, ou você acha que, embora aqui não seja a melhor opção, é melhor do ponto de vista de facilitar a sua vida, aí fica a seu critério. Eu, pessoalmente, invisto lá fora direto. Inclusive, no Viver de Renda, o módulo 5 é focado nisso, em investir diretamente lá fora. Embora seja muito tranquilo pegar e investir aqui com o mesmo raciocínio. Quarta pergunta, o Danilo coloca aqui, quais as estatísticas se atentar antes de comprar um fundo imobiliário? E o Wanderson também fez uma pergunta disso, falando se no VR a gente fala sobre escolher bons fundos imobiliários. E há um clichê no mercado imobiliário que diz que as 3 coisas mais importantes para se escolher um imóvel são localização, localização e localização. E como fundos imobiliários são, no fundo, imóveis, ainda que alguns não tenham imóveis em si, mas sim CRIs, por exemplo, né, certificado de recebíveis imobiliários, a localização de fato é muito importante para os fundos de tijolo. E evidentemente há outros critérios para você escolher um bom fundo imobiliário, a gente aborda esses critérios lá no Viver de Renda, no módulo 4. Mas de maneira resumida, o que eu tento fazer é pagar um bom preço por um bom ativo. E tem coisas que eu evito, certos setores dos quais eu não quero participar, porque eu acho que eles têm muito risco envolvido. Então, por exemplo, Fiagro, eu não tenho nenhum na minha carteira ainda, porque eu vejo como uma indústria que está pagando um yield realmente alto, é high yield, porque é high risk. O que eu quero dizer com isso? Se você pega, por exemplo, um fundo imobiliário de papel recheado de CRIs, você tem fundo imobiliário que tem lá dentro 1.100 operações de crédito. Então, se alguma der errado, poxa, o fundo ele vai ser muito pouco afetado por aquilo. Agora, em fundo imobiliário voltado para o agro, né, o Fiagro, você tem às vezes o capital do fundo inteiro, 30% dele dependendo de um único emissor de dívida. Então, por isso, eu ainda não comprei fundos imobiliários desse setor. Eu não sei se vai dar problema, pode ser que não dê, uma indústria muito forte aqui no Brasil, mas eu prefiro evitar, porque se eu comprar e der problema, eu vou sempre lembrar, cara, mas eu esperava que isso fosse acontecendo, então eu fui seduzido pelo high yield. Sendo que você tem outros ativos que pagam menos dividendo, mas estão muito descontados nesse momento, com vários fundos negociando abaixo do seu valor patrimonial. E aqui eu vou dar uma atenção especial à parte de tijolo. Porque eu falei, pô, imóvel é localização, localização, localização. Você tem ótimos fundos imobiliários negociando com desconto, com lajes corporativas em localidades extremamente nobres. Sendo que esse fundo em si, eu também costumo evitar aquele que é monoativo, tem somente um ativo, ele tem vários ativos diferentes. E aí você tem a figura de fundos que compram esses fundos de escritórios de lajes corporativas que estão com desconto e eles também estão com desconto. E nisso eu friso novamente a importância de comprar bem. Você vê lá um fundo imobiliário que está negociando a 70% do valor patrimonial. Aí um fundo de fundos compra ele. Aí você olha o fundo de fundos, ele está negociando a 90% do valor patrimonial. Aí tem gente que fala assim, é taxa sobre taxa. Mas é desconto sobre desconto. Se eu pego o fundo de fundos, eu comprei com 10% de desconto para pagar 1% a mais de taxa. Então veja que é uma conta que ela vale muito a pena. Mas o principal seria isso. Você tentar selecionar bons ativos e se for um fundo de tijolo, localizar a opção é extremamente importante. E não adianta pagar caro por esse bom ativo. Tem que tentar pagar barato. Porque você aumenta a sua margem de segurança. E felizmente nesse momento a gente
gente pode comprar aquilo que é bom e pagando barato. E para fechar essa parte, veja o seguinte, eu estava olhando algumas informações de fundos imobiliários que eu gosto, fundos de papel especificamente, que estão caindo bastante nesse momento, por conta de perspectiva de queda da Selic, do CDI com isso, que acompanha junto, e também porque a inflação está baixa e vários têm CRIs que pagam IPCA mais alguma coisa. E eu adoro algo que paga IPCA mais alguma coisa aqui no Brasil, porque somos um país de IPCA alto. E se você pega numa comparação gráfica, é tremendamente difícil ganhar de IPCA mais 5, IPCA mais 6 aqui no Brasil. CDI fica para trás, Ibovespa fica para trás, IFIX fica para trás. E hoje você tem fundos imobiliários, eu vou colocar aqui na tela um recorte, que tem uma carteira que vai estar pagando ao longo do tempo IPCA mais 8, com duration de mais de 6 anos, então são 6 anos recebendo IPCA mais 8. Tem outro que paga CDI mais 3, IPCA mais 7 ponto cacetada. E se você compra para receber o dividendo, é isento de imposto de renda. Se for vender, tem 20% de imposto sobre o ganho de capital. Mas você pode usar também aí a questão da compensação de prejuízo. Você pode ter prejuízo anterior anotado. Então, nesse mercado, se você conseguir comprar bem e fazer uma gestão direitinha, dá para ganhar muito dinheiro. E a última pergunta aqui do Cleison. Ele fala que o valor do aporte é baixo atualmente. Recomendo VR mesmo assim, mesmo sem importar por um tempo, né? E, logicamente, a pessoa que tem mais dinheiro, ela vai aproveitar melhor o curso. Nossa, Bruno, por quê? Porque a pessoa que tem mais dinheiro aproveita melhor a vida. Esse é o ponto. Desde que ela saiba usar o dinheiro, né? Machado de Assis dizia isso, que dinheiro não traz felicidade para quem não sabe usar. Então quem sabe usar o dinheiro, aproveita melhor a vida, aproveita melhor o conhecimento. Se você tem 1 milhão parado na poupança e entra no viver de renda, cara, você estourou, né? Vai aumentar muito a sua rentabilidade na carteira. Mas mesmo para pessoas que têm uma pouca capacidade de aporte, e aqui na foto do Cleison eu vi que ele é jovem, o viver de renda tem um grande valor a ser agregado, porque ele fala de muito mais do que apenas investimento. Então, o aluno mais novo que eu já tive, oficialmente, porque pode ser que o pai tenha comprado e colocado o filho para ver, e aí eu não vou ter estatística de idade, mas ele tinha 14 anos. E se você bota um jovem de 14, 15 anos que não escolheu a carreira ainda, para ver como o mercado financeiro funciona, talvez isso mude a opção dele de carreira. Ele decide entrar no mercado, e os profissionais do mercado são extremamente bem pagos, é aqui que está o dinheiro. E vivemos numa era onde os benefícios nunca foram tão grandes, para quem entende essa parte de como funciona o mundo financeiro, e as penalidades nunca foram tão pesadas. Porque enquanto o mundo vivia num lastro ouro até 1971, o Brasil já era uma exceção, já tinha uma inflação de 2 dígitos nessa época. Mas no restante do mundo, principalmente Estados Unidos, países europeus, você podia poupar dinheiro em lata de biscoito. Com o fim do lastro ouro, acabou isso, agora é inflação. Se você poupa o dinheiro em casa, você perde ano após ano. Ou você investe para pelo menos acompanhar a inflação, ou você fica mais pobre a cada dia que passa. E quanto antes você entende a dinâmica de como o mercado funciona, de por que certos negócios têm que valer mais do que outros, as preocupações que existem em torno de imposto, sucessão patrimonial, de como alocar o seu dinheiro de uma maneira boa, que o pessoal pensa, já invista em renda fixa, invista um pouquinho em renda variável, tô bem, você pode investir totalmente errado nos dois, concentrando demais em renda fixa, sendo que você deveria, muito mais do que diversificar, você devia simplesmente pulverizar, renda fixa é assim que se faz, ou diversificando demais em renda variável, quando na verdade lá se você diversifica demais tem um comportamento tipo ETF aqui no Brasil, onde você vai ter menos rentabilidade por um nível de volatilidade que continua sendo o mesmo, porque afinal é bolsa, então você diminui o seu Sharpe. Então eu aconselho sim. E se você tem dúvida, fale com alguém que já fez o curso. A gente não está indo para a 22ª turma à toa. Geralmente em finanças você vê muita gente divulgando cursos, aí o cara faz uma turma, vende bem, tinha demanda reprimida, na segunda já não teve feedback muito bom, o pessoal acaba não comprando, na terceira vende pouco, ele mata o produto e vai fazer outra coisa da vida. Aqui eu estou na 22ª turma e me vejo tranquilamente indo até a turma 50, o que seria mais ou menos uns 10 anos à frente, pelo ritmo atual do curso. E com isso eu me despeço, fico por aqui, espero que você tenha gostado de mais esse Perini Responde. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico e espero ver vários de vocês lá no Viver de Renda. Um grande abraço e até a próxima.